O Ministério do Turismo e Doutores da Alegria apresentam O Palhaço, o que é? O podcast dos Doutores da Alegria. No episódio anterior, ouvimos sobre o profissional que atua debaixo da lona do circo e suas motivações para a criação na condução do espetáculo. Neste episódio, traremos o artista na rua e suas inquietações, o funcionamento deste espaço e o porquê dessa intervenção artística. Bom, estamos começando mais um episódio do podcast O Palhaço que é. Eu sou o Raul Figueiredo, ator e artista formador da Doutores da Alegria, e o tema de hoje é o artista na rua. E eu estou aqui com 3 convidados queridos que vou apresentar para vocês. Estou aqui com o Felipe Bregantin. Felipe é palhaço, músico, circense, atua com as companhias Pia Fraus, Companhia do Quintal e La Mala. Em 2007 ele fundou o grupo 2PR, onde desenvolveu vários espetáculos autorais e atualmente integra o elenco da Companhia La Mínima, atuando em diversas montagens teatrais e está no Doutores da Alegria desde 2018. Sou eu. Muito bem, Felipe, obrigado aqui pelo ter aceito o nosso convite. Estou aqui também com Paulo Federal, também das antigas, conheço há muito tempo, conhecido como Palhaço Adão. O Federal é ator, criador de espetáculos e performances, começou pesquisando sobre o surrealismo e dadaísmo com a companhia Bicicletas Voadoras, estudou teatro físico, pesquisou a palhaçaria e improvisação com a Mega Mini, com os Charles, Jogando no Quintal e Forças Amadas. Lecionou em diversas escolas de arte, como o Teatro Escola Macunaíma, Casa do Teatro, SP Escola de Teatro. Também participa do coletivo Casa 360 Graus, onde se realizam encontros de arte e saúde. Obrigado pelo convite, Federal. Saúde. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. E estou aqui para finalizar, Sérgio Carozzi, do Lona Preta, também participa ativamente, aí é formado em artes plásticas, atua como educador, cenógrafo e artista de rua. O Sérgio é ator, palhaço e pai. Palhaço. Palhaço e gosta de mexer com dramaturgias e encenações. Bem-vindo, Sérgio. Eu queria começar com uma provocação de cara para vocês. Como é que vocês foram parar na rua? Que história é essa de artista na rua? Bom, primeiro eu agradecer o convite. E, eu fui parar na rua por conta da pandemia, na verdade. Eu sempre tive vontade de fazer espetáculo na rua, mas nunca tive oportunidade ou talvez a necessidade de ir pra rua, pra passar chapéu, fazer espetáculo de rua. Eu sempre fiz espetáculo de rua, mas dentro dos festivais, de programação que a gente participa, que é a rua controlada, né? Vamos dizer assim. Que é o espaço, enfim, a gente faz na praça, mas é sempre alguém apresentando com vocês, Companhia La Mínima. E você entra com um bastidor um pouquinho mais organizado. Na pandemia, quando começou a vacinação lá já em 2021, por falta de trabalho mesmo, acho que todo mundo passou por isso nesse período, eu falei, bom, juntou a fome com a vontade de comer literalmente, né? Literalmente. E aí fui pra rua, peguei minhas coisas e fui me apresentar e passar chapéu. Nunca tinha feito isso, foi uma experiência deliciosa. Muito boa mesmo. Não vou me esticar muito aqui, senão a gente perde muito tempo. A comida ficou mais saborosa. Não, total. Na verdade, assim, eu realmente não tinha nenhum espetáculo armado. Eu fui, peguei basicamente tudo que eu sabia fazer, botei na mala e fui pra praça, saí gritando. É sério. Saí gritando e fui fazer. Tanto que eu atravessei um cara que já tava na praça, mano. Sério. No primeiro dia eu atravessei o Guilherme Muzir, que faz ali na Horácio Sabino. E eu, fui monitorando a praça durante a pandemia. Falei, 3h30 da tarde é um horário legal. E fui lá, 3h30 da tarde, comecei, puxei a roda. Pegou o ponto do cara. E o cara fazia às 4. Eu comecei meia hora antes. E aí eu tô vendo um cara assim, Federa, sentado assim, mas tipo cara de artista, né, mano? Artista se reconhece, né? E o pior de tudo é que minha caixa, pra você ver o nível, né? Minha caixa de som, que era a bateria, acabou a bateria no meio, e esse cara me salva. O Muzir me salva. E aí já é muito...
eu acho que isso já diz muito do que é a rua, né? Total. Do que é a rua. Eu já aprendi no primeiro dia qual é que era. Falei, olha, mano, pô... Aí fui trocar ideia com o cara, falei, meu, por que você tava com a caixa de som, né? Não, é que eu ia fazer às 4. Eu falei, poxa, desculpa, mano, desculpa. Ele falou, não, imagina, tamo aí, vamos junto e tal. E acho que isso já me mostrou muito o que é o movimento de rua, né? O que é o artista de rua ali. E aí, daí em diante, eu fui pra fazer um dia, o chapéu foi mais ou menos bom. Aí no outro dia eu já tava fazendo de novo. Deu pra fazer a feira. É. Mas foi isso. Bom, vamos lá. Eu já não tenho esse dom, né, de fazer realmente a feira na rua. Nunca fiz a rua como uma forma de capitalizar mesmo, porque é possível, né? É totalmente possível. Sim. Precisa muita dedicação, muita presença, porque não é uma vez por semana também, né? Tem uma coisa mais frequente, né? Mas sempre foi um lugar de muito aprendizado a rua para mim, né? Tanto na área cênica quanto na área da palhaçaria, né? É a mesma coisa, mas eu comecei a rua quando eu fazia teatro amador e a gente gostava muito da ideia de fazer o teatro na rua num lugar meio performático, né? Onde você, de repente, começava uma cena e as pessoas estavam lá e, de repente, o que está acontecendo? Então, todo esse frisson de você causar imagens, é a época do estudo do surrealismo com bicicletas voadoras, então as imagens elas sempre traziam um estranhamento, máscaras com um cavalo, a gente subiu muito em monumento, a gente subiu lá no monumento do Brecheret, lá que é o Monumento à Bandeira, né? Deixa que eu empurro, né? Então, isso, lá no Ibirapuera. Então, esse lugar do teatro na rua, que é em qualquer lugar, a rua é muito múltipla, né? Tem praça, tem canteiro, tem farol, né? Sempre foi uma coisa muito, muito gostosa, assim, muito libertária, assim, no meu fazer do teatro, né? Então, eu fiz essas coisas há um tempo atrás, depois fui fazendo com os Charlies, a gente ensaiava muito na rua, né? Mais do que fazer o espetáculo. Eu ia assistir os veião também no Ibirapuera, o Lamima, né? O Fernandinho, Duma, os Hugo, Parlapa, né? Eu ia no Ibirapuera, fui ver eles. Quando eu fazia teatro, nem imaginava que eu ia fazer palhaço. Então era um lugar muito gostoso, porque saía desse enquadro meu, né? Que é, em geral, fazer arte pro mercado, né? É teatro, é contratação, é o Sesc, é o festival, tal. Por mais que muitos espetáculos são feitos pensando para a rua mesmo, para o ambiente aberto, né? Sim. Mas é diferente você fazer ele contratado, como o Felipe falou, né? E você fazer, tipo, vou lá hoje, né? A gente estava conversando agora um pouquinho antes, né? Que vou lá na rua. Aí quando você chega lá, você fala, nossa, mano, o que eu vim fazer aqui? Porque é tudo meio drástico, né? Tudo é meio hard, né? Não é tão fácil assim, sabe? Você não sabe se vai ter público, você não sabe se vai aparecer um cachorro que vai te morder, um louco fedorento que vai querer te dar um abraço, e você vai dar um abraço nele, entendeu, mano? Né? Então é tudo muito, muito novo, muito cheio de excitação, assim, do que pode acontecer, né? Inusitado, né? Né? Efêmero. Então, a rua veio nesse lugar, pra mim, de gostar desse lugar da rua, né? Lugar de experimentação mesmo. Muito de experimentação. Mas ainda confesso que preciso aprender essa parte do chapéu, que é uma parte fantástica, né? Como é que passa o chapéu na hora, né? Qual é a hora, o que você fala, né? Dentro da dramaturgia, né? Isso. Atualizar isso como algo que se faz na rua, né? Para que ele tenha... Acho que seja da essência do artista na rua. Eu acho que sim. Não sei se o Sérgio concorda com isso ou não, como é que é a experiência. A gente vai pra rua, eu falo a gente porque é isso, né? A minha experiência, ela é junto com alguns agregados, né? Não é só minha, é nossa. A gente vai pra rua, num primeiro momento, por necessidade mesmo, assim. A gente é da região metropolitana, num lugar que tinha apenas não dá pra chamar de teatro, um espaço, um auditório, e que servia pra tudo. Para cultos religiosos, para bingo, para tudo. Era um espaço extremamente concorrido, assim, né? E aí, uma vez por ano, normalmente,
perto de datas cuja a finalidade não era necessariamente artística, tinha lá uma apresentação de teatro, né? Então era muito disputado. E a gente vai pra rua, no primeiro momento, para poder continuar fazendo teatro, né? Quando a gente conseguia usar esses auditórios, a gente navegava por uma dramaturgia e por um tipo de concepção, encenação, teatro de gabinete, falas mais naturalistas e tal. Quando a gente começa a fazer na rua, é que a gente encontra o palhaço. A gente é da região metropolitana, beirando a zona sul de São Paulo, que é muito efervescente de sarau, de movimentos sociais, de organização assim. E quando a gente sai pra rua, a gente encontra o palhaço, assim, que aí, putz, mano, é outro rolê. O palhaço de rua, o palhaço de feira, né? Vai lá. E aprendemos assim, com um palhaço que a gente encontrou num movimento social. Legal, vocês fazem teatro aí, mas não vai dar pra trazer aquela sala de estar, montar aqui no bar, não vai rolar, mas sabe o que você faz? Pega esse jornal aqui, ó, vai ali, pede pra ele, chuta a bunda dele, volta, não sei o que, assim. Antes de um sarau, e aí aprende e vai. É um pouco o que o Tchaco fala lá, né? Sim. Ser palhaço, pega a sua peruquinha, pega o seu sapato grande e vai pra praça. Sim. Se é um bom palhaço, não... Mas, saca, eu acho que isso é interessante, porque você desmistifica o lugar assim, que só os escolhidos podem fazer, saca? A rua tem muito disso, né, mano? Mas, mano, se começar a fechar uma roda, ó, legal, tá interessante, assim. Claro que isso é relativo, né? Porque, sei lá, os caras fecham roda com pegadinha, com coisa zoada que vai agregar a gente, né? Sim. Mas a gente foi pra rua um pouco com esse... Por necessidade mesmo, saca? E, bom, a gente faz isso desde os começos dos anos 2000, né? Ao longo do tempo, a gente vai sacando a importância de estar no espaço público, a importância de estar naquele lugar, saca? De dialogar com as pessoas, com quem, sei lá, tá passando ali e nunca viu teatro. A galera fala, você vai encontrar todas as classes sociais, mas isso não é bem verdade. Você encontra diversas faixas etárias, diversas pessoas de... Exatamente, encontra a classe média, pobre, pessoa que, sabe, não tem acesso nenhum. Os donos do negócio mesmo você não encontra, né? Porque esse 1% aí não... Tá sendo não circula. Passa por cima, circula em outros, né? De aeroporto em aeroporto e tal. Mas é uma arte que você abre um leque de possibilidades de troca, assim, muito grande, né? Então, ao decorrer, a gente começa... Ao decorrer dos anos, a gente começa a falar, porra, aqui é um ato político, tá aqui, saca? Tá nessa praça, tá nesse lugar, tá trocando com essas pessoas, saca? E aí isso interfere na nossa dramaturgia, na nossa construção. Sim. Aquele cenário, aquela concepção vai ficando para trás, claro, não como uma ruptura, mas, né, o que a gente aprendeu, a gente carrega transformando, né? O Sérgio falou do Tchaco. O Tchaco é o Tchakovati, né? O palhaço, que acho que é uma referência para vocês como artistas de rua. Sim. O Tchaco tem uma pesquisa, ele tem uma pegada na rua, né? É inspirador essa figura para vocês? Em que sentido, em que medida, assim? Putz, eu falar o Tchaco, enfim, a gente tem muita referência, né? Mas pro palhaço de rua, pra mim, ele é um palhaço latino-americano, né? Argentino. E que fica, se eu não me engano, 20 anos. Achei esse negócio legal também. Ele fica 20 anos em um parque, né? Em uma praça na Argentina. Que é um negócio interessante, que um dos questionamentos que eu tive logo no começo, eu falei, pô, mas eu vou ficar no mesmo lugar? Não cansa o público, né? Tipo assim, pô, e o chapéu não vai diminuindo? E aí você pega o Tchaco, por exemplo, como referência, e você vê que é possível você ficar no mesmo lugar. Mas falando dele, é um palhaço latino-americano que faz toda a sua carreira na rua, né? O cara não só sobrevive, mas como vive do chapéu. A gente aí entra no lugar quase como lenda, né? A gente ouve que o chapéu do Tchaco era de $1.000 na Argentina. Imagina se tirar $1.000. Hoje seria o que as instituições, né, que mais contratam a gente pagam por um espetáculo. Né, como Sesc, SESI, você tirar 6 contos no chapéu.
A gente fez um chapéu na Argentina. Tem uma tradição lá muito aí, a Lagoura. isso interessante. A gente tem um país que não tem tradição de ir ao teatro, muito menos parar na rua para ver um espetáculo de rua, né? Na Argentina as pessoas têm espetáculo de quarta a domingo e está sempre lotado, né? Tem essa questão no Brasil que é cultural, complexa, né? Também. Sim. E o entendimento do que é o chapéu, né? Eu sinto muito isso, assim, aqui no Brasil. Enfim, o entendimento é que é uma doação, o chapéu é uma contribuição. E na Argentina eu sinto que é um pagamento do ingresso mesmo, né? A gente é meio acanhado de falar dessas coisas, mas, enfim, o Tchaco é uma referência. Pra mim, é um cara. Pra mim também, é uma referência principalmente como palhaço, não só como um palhaço de rua. Eu conheci o Tchaco no Anjo do Picadeiro, quando a gente fez o Jogando no Quintal, que tem uma cara de rua, né? Total. Fez muito Jogando na Rua, né? Caramba, e ver o Tchaco era muito legal, porque você via que aquele cara era um palhaço totalmente popular mesmo, de rua. E tava tudo na mão dele, entendeu? Daquele jeito escrachado, torto que ele é, e meio grosseiro às vezes, pode parecer grosseiro, mas é muito potente. Então ali eu falei, nossa, que legal o trabalho desse cara. E você vê essa coisa que pra mim sempre foi um enigma, o trato com o chapéu, a hora de passar o chapéu, o que se fala, né? Para as pessoas valorizarem o artista, né, mano? É um barato. Vocês falam da rua, né? E a rua, pelo visto, é um espaço muito específico, né? De características que tem que saber como atuar lá. O Federal falou, né? De repente passa um louco, alguém que tá sem tomar banho muitos dias, que é um morador de rua às vezes, um cachorro que vai dispar uma criança. E como é que é lidar com esse público e lidar com esses espaços? Como é que funciona essa questão pro artista? Enfim, eu tô falando porque tá muito recente, assim, né, dessa experiência ali na rua, mas putz, tudo vira dramaturgia ali, não. Pô, a gente precisa... Eu comecei a fazer, pra você ter uma ideia, num espetáculo, uma criança começou a rodar o espetáculo, já tava a roda formada e um moleque, correndo. Aí fiz uma piada, fiz 2, fiz 3. Aí você já não tem mais o que fazer e o moleque vai lá e tira o cabo da minha trilha sonora, mano. No meio da apresentação. E você fica naquele lugar de tipo, você fica puto, mas você não pode, porque você tá entregando um produto ali, né? Como é que você faz para administrar essa coisa? E ali eu percebi que tudo, mesmo as coisas que parecem espontâneas, mas que acontecem repetidamente, né? Então, sempre vai ter uma criança, um cachorro, um bêbado. Sempre vai ter alguém que invade o picadeiro, alguém que comenta alguma coisa. Então, você vai criando um repertório para esse tipo de coisa, né? Para esse tipo de coisa. Então, hoje eu tenho umas 4, 5 piadas já na mão. Porque se a criança me atrapalhar uma, eu tenho. Se ele me atrapalhar 2, eu tenho. Tipo, na 7ª eu tô meio ferrado. mas é isso, né? A rua, a dramaturgia nunca tá fechada. Não sei como é que pra vocês, assim, mas... Não, é uma dramaturgia aberta. Né? Eu não... essa coisa de... vai atrapalhar, tá? Eu não classifico muito assim, porque você pode pensar que num teatro, sei lá, um teatro, não vou dar exemplo de nomes, mas um teatro estruturado, com o público cativo, etc e tal, você pode considerar que tem intervenções que atrapalham. Sim. Uma merchandising no meio do seu espetáculo, isso é uma intervenção que você não... Às vezes, você nem tem como lidar, falar, é assim porque é assim, entendeu? Então, eu não coloco muito nesse lugar de, o bêbado atrapalha. É lugar, mano, é o lugar da... A gente que tá no lugar dele, né? Mano, a gente tá num lugar que é isso, velho. Pode crer. A rua, numa sociedade capitalista, ela tem a principal função de circular mercadorias. É por ali que vão passar as coisas. Tudo vira mercadoria, ali é pra onde circula a mercadoria. A gente chega nesse espaço que a pessoa tá ali sobrevivendo e vai trocar com aquilo, né, mano? Não, era só essa pontuada. Não, assim, que não é atrapalhar. Mas a dramaturgia, foi por aí que eu peguei, né? Uhum. Ela é porosa, né? Ela tem espaços para receber esse tipo de coisa
e trocar com isso, e jogar com isso, ela é aberta nesse sentido. Eu queria fazer uma provocaçãozinha aqui, porque você fala que a rua é um espaço de mercadoria. Vocês levam coisa, né? A gente leva arte lá para ser comercializada também, passar chapéu e vender um pouco do nosso trabalho ali. E quando vocês pensam em fazer um espetáculo de rua, assim, vocês pensam, vou fazer isso porque vai ter público, ou não, vou fazer isso, mas depois eu vou recortar por ali porque eu tenho um discurso por trás que eu quero colocar, um tema que é emergente para mim, para provocar. Como é que é essa dramaturgia nessa construção? Assim, tem um tema que vem, ó, esse tema tá surfando, eu quero pegar essa onda, mas eu vou surfar e levar para esse tubo aqui, eu vou entubar para lá. Para nós, a coisa não é muito por trás, não. A gente fala, não, vamos falar de luta de classe, é pela frente. A gente está falando disso, se trata de uma sociedade cindida, em que uma minoria acumula muito, uma maioria vive jogado como coisa. Então, a gente não sabe, não esconde muito isso. Não maquia. Isso às vezes cria até, né, certos constrangimentos. Não, vocês estão falando então, estamos falando disso. Ah, mas isso não era só lá da década de 60 e passou? Não, a gente está falando disso. E, só que aí tem o que você pegou, tem uma coisa interessante, porque uma coisa que até o Paulo Freire fala, né? Pra você chegar do outro lado da rua, você tem que sair desse lado para chegar daquele lado. Para atravessar a rua, você tem que sair do lado de cá. Então, você quer dialogar com as pessoas que estão passando na rua, você vai ter que abrir seu espetáculo com um certo senso comum. Não precisa reafirmar preconceito, nada disso, mas você precisa, para dialogar, você abre essa... Não, vem aqui, estamos falando disso, assim, sabe? Vamos agradar. Na nossa concepção, a gente... Chega aí, vamos agradar, vamos formar a roda. Olha que legal, o teatro é legal. E aí a gente vai colocando um gelinho no meio da pinga, né? No meio conforme vai desenrolando a ação. Então a gente tem um pouco essa... né? É claro. Que é do circo, né, mano? O espetáculo foi bom, agradou, e aí foi legal, deu certo, as pessoas saíram, gostaram. A gente parte disso, mas para tentar colocar essas questões que, ao nosso ver, não são questões banais, são questões urgentes, diz respeito à nossa sobrevivência no planeta, se trata disso, sabe? De uma destruição iminente da própria humanidade, mano. Eu acredito que muitas dessas situações que surgem às vezes na rua, que não era esperada, muitas vezes devem ir aos poucos incorporando no espetáculo, né? Igual o Felipe colocou. Eu não sabia como lidar com isso, lidei de um jeito, deu certo, botei no bolso, né? A experiência vai... Putz, no espetáculo que vem, acho que eu já vou começar com isso. Nossa, se tiver alguma criança aqui... Por isso que também não é atrapalha. Isso constrói a parada. Isso constrói. Putz, mano, olha o que você me deu. Que da hora isso. Você estava falando da temática, né? Que a gente traz ali, né? Se a gente vai só para agradar ou se a gente traz algum desejo mais interno, mais artístico, de querer falar alguma coisa. Eu acho que até na construção de espetáculos, enfim, espetáculo que a gente monta com nossos grupos, né? Quando a gente pensa em fazer um espetáculo de rua, ele toca em assuntos mais pertinentes, né? Eu sinto isso, o espetáculo de sala, a gente tende a fazer uma dramaturgia mais complexa, mais encantadora, temos luz, todo mundo tá no ar-condicionado, né? Todo mundo tá com uma pipoquinha. Então, a construção também ela é, vamos dizer assim, mais chique. Mesmo quando a gente vai... Tô falando isso porque não é só de espetáculo que a gente vai passar o chapéu, que precisa ser mais pertinente. É de espetáculo que a gente monta mesmo, normal, não é? Eu acho que esses temas todos... eles são pertinentes ao artista mesmo, criador. Ele, independente de você criar algo para a rua, para o teatro, o artista tem que questionar a nossa existência aqui, né? E se existe uma pá de coisa errada, claro. E a gente não fica feliz com isso. O artista é uma pessoa, a princípio, sensível. Então é difícil você ver gente fudida, gente sendo maltratada. É muito difícil. O La Mínima fez um espetáculo chamado Ordinários, que para mim é um dos espetáculos mais bonitos, porque a guerra para mim é uma das coisas mais grotescas que existe. E é um espetáculo que pensando agora na conversa que a gente está tendo, talvez difícil de fazer na rua. Né? Mas ele é um espetáculo que fala sobre o povo, mano. Porque quem tá na rua se fudendo na guerra é o povo, mano. Né? Então, eu acho que essas questões, elas são
de todo lugar do artista. O cara que pinta, o cara que canta. Porque eu acho que esse é um dos papéis do artista. Sim. Agora, a rua, eu acho que ela tem essa questão de que não tem luz. Se acabar a luz, o que faz com o espetáculo de teatro? Mano, mano. Entendeu? Na rua não tem isso. Se o cara entrar no meio, se o cachorro entrar, você vai fugir para não ser mordido. Se o moleque, você vai dar uma, vai dar duas, na terceira você vai resolver. Sim. Então a rua, ela nada para, mano. Entendeu? Então eu acho que essa é uma diferença muito pontual para mim, o trabalho da rua, do artista na rua, né? Me lembrar uma coisa que comentei no papo que é isso, né? O Thiago fala disso, que a gente precisa na rua ser que nem cachorro, assim. É um bichano. Então você se encanta, qualquer bichinho você se encanta, né? Bichinho de rua, ou cachorro, você vai na casa de alguém, tem um cachorro, você fala, que fofinho! Isso, exato, mas que a qualquer momento, a única diferença é que a gente não é um cachorro adestrado, né? O artista de rua ali, ou o artista em si, ele não pode ser adestrado, né? E na rua mais ainda. Então, a qualquer momento a gente pode morder, a gente pode avançar. Então, o público ali na rua, ele tem que ficar em dúvida. Se você, falando especificamente de abrir roda sozinho, na rua, você fica meio na dúvida se ele é um louco. Se ele é louco, é um cara louco, começou a fazer umas loucuras ali, vou parar pra ver. Porque tem esse lugar, né? O cara do centro de São Paulo, ele é meio louco. Por isso que ele fecha a roda. Né? Ele tem uma energia, ele roda numa energia outra. E aí você fica assim, o que esse cara vai fazer? O que esse cara vai fazer? E agora, para manter a roda, ele precisa dar uma amansada, né? As pessoas precisam ver no olhar dele que ele não é louco mesmo. Ele sabe o que ele tá fazendo. Mas tem que ficar essa dúvida eternamente. Porque senão parece que a corda afrouxa, sabe? Para você segurar a roda, a corda precisa sempre estar meio tensa. Meio tensa. Ou a rua te mexe, ou você mexe com a rua. E aí isso vai se organizando de uma maneira bem bonita, né? No final arte. O público na rua, ele tá muito mais livre a falar assim, isso aí não tá interessante, eu vou embora daqui. E acabou. Isso. O cara tá sentado no teatro, ele vai se sentir meio inadequado levantar e ir embora. Ninguém levanta e vai embora no teatro, cara. Os caras depois vão comer a pizza, a gente nem lembra o que assistiu depois. Né? É muito louco isso. Bom, estamos chegando no fim do nosso papo aqui. A conversa super fluiu. E eu queria saber, esse palhaço na rua, né? O que vocês levam pra rua com o palhaço de vocês? O que é o que fomenta vocês hoje a manter esse palhaço vivo dentro da rua? E aí, uma dica, de repente, uma orientação. Se alguém quiser ser palhaço de rua, que é premente, assim. Queria que cada um desse uma pincelada sobre isso pra gente fechar aqui esse papo que tá uma delícia. Não, vai você, Sérgio. Federal. Vamos junto. Eu agradeço a presença. Valeu, obrigado. Vou lá, então. Vai. O que eu levo... Fala de novo a pergunta. Não, é isso. Hoje, né, se você tá indo pra rua ou não. Ou não tô indo pra rua. O que eu tô levando hoje pra rua? E aí, o que eu preciso lembrar de colocar na minha malinha? Né? Na minha malinha, no bolso. Putz, eu não posso deixar de fazer isso, porque eu vou me ferrar na rua. Como vocês colocaram. Eu acho que você tem que ter algo para oferecer. Porque se você vai na louca, pode ser muito traumático, você pode nunca mais querer ir pra rua. Sabe? Verdade. Né? Então você precisa ter alguma coisa mesmo que você acredita e que você fala, isso aqui eu sei dar para as pessoas. Eu sei que isso aqui eu posso oferecer para elas, né? Sim. Verdadeiramente. Não estou enganando ninguém, né? Então, acho que isso é muito importante. E, às vezes, você tem que preparar isso fora da rua, não tem como. E eu acho que você falou uma coisa que, para mim, é fundamental. A comunidade, as pessoas, cara. O trabalho do artista, ele depende muito do outro. Por mais que muitos artistas estão na rua, sozinhos, né? Que é mais fácil você ver artistas trabalhando sozinho na rua do que dentro do teatro. Por mais que você tenha lá um cara monólogo, você tem o sonoplasta, você tem sempre gente que está fazendo parte do espetáculo. Às vezes na rua, não. Mas antes de ir pra rua, eu aposto que aquela pessoa chamou alguém, falou,
Vem ver essa merda que eu tô experimentando aqui. Vê se vale mostrar pra alguém, sabe? E o outro dialoga com você, eu não vou pra rua, mas eu vou fazer esse contraponto com você aqui, vamos ensaiar. Então, eu acho que é muito importante você ter parcerias, sabe? Ter gente que prepare algo que você vai levar pra rua. Te dê um retorno para que você possa retornar. Porque senão é isso que o Felipe falou. A rua, mano, já tem arte lá. Você olha os caras da rua, mano. O Índio Chiquinha, que é um cara tradicional da rua, que canta Roberto Carlos pra caramba. Aquele cara que tem aquele negócio de vidro, que a bonequinha sobe, a bonequinha desce, mano. E ele faz as perguntas, eu vou me casar. Alguém faz a pergunta e a bonequinha sobe, vai casar, sabe? Ele bolou aquela parada aí em algum lugar, entendeu? Pra ir pra rua, né? E alguém falou que era bom. Alguém falou pra ele, vai que vai ser legal, os caras vão perguntar. Então, eu acho que assim, você precisa ter algo que você vai oferecer para as pessoas. Você acredite que você vai oferecer para as pessoas. Para que você chegue lá e leve as palmadas, mas você resista. Aí você fala, vale, eu vou continuar, entendeu? Porque você acha coisas na rua que vão compor o seu trabalho na rua. Né? Acho que lá você vai descobrir muito do que você vai ter como repertório para o trabalho de rua. Respondendo a sua pergunta, tentando, né? Essa daí não estava no script. O Eduardo Galeano tem um livro que eu li faz muito, muito tempo, chama De Pernas pro Ar. É uma coletânea de passagens, de contos, tal, de pernas pro ar. E basicamente ele fala de um mundo invertido, que as pessoas são tratadas como coisas e as coisas como pessoas. Quando a gente olha e fala assim, o cara que tá na praça, tal, nesse lugar, né, é um louco. Louca é essa lógica que a gente vive, em que as pessoas são tratadas como coisas e as coisas como pessoas. Isso é louco. O cara que tá ali, ele tá sobrevivendo a essa lógica. E é uma lógica que cada vez mais acelerando, que como eu falei, né, vai levando a uma saturação tão grande das possibilidades humanas de existir, e cada vez mais as pessoas vão se recolhendo dentro de si, a sociabilidade vai ficando mais impossibilitada, vai se recolhendo dentro de si, dentro de casa, consumindo as mercadorias, as imagens e as mercadorias deprimentes que eles oferecem para o trabalhador, para a trabalhadora diariamente. Então, quando a gente sai para a rua, a gente está um pouco para esse lugar de circulação de mercadoria, a gente está... sai daí, chega aqui, vamos fazer uma roda aqui, vamos trocar uma ideia, vem aqui, ó. Vamos buscar outros espaços de comunicação que possibilite, não a gente, ao encontrar aqui, estamos fazendo a revolução, não é disso que eu estou falando, mas a gente precisa cavar frestas, possibilidades outras de se encontrar, de se ver. Então, ir para a rua para a gente passa um pouco por aí, cavar possibilidades outras de existir, de se encontrar com outra pessoa, de que nem eu falei lá na Mostra Bagaceira, encontrei um amigo de infância na nossa mostra que a gente faz na nossa rua, que, a gente não se abraçava há décadas, mano. Aí eu falei minha idade agora. Há décadas. Aí a gente se abraçou, tá ligado? A gente criou um espaço outro de sociabilidade. Isso é a revolução? Não é a revolução. A revolução é quando o mundo desinverter. Mas são frestas, possibilidades, né? Isso nos anima a ir pra rua. Fagulhas, né? Fagulhas. É isso, né? O que eu vou dizer depois disso, né? Não, eu falar de ordem prática, assim. Tem um livro do Tchakovati que chama Manual do Palhaço de Rua. Se você entrar no Instagram do Tchakovati, talvez apareça escrito em algum lugar aqui, ou enfim. É um ótimo, é um manual mesmo, é um manual bem prático de você montar. Ele não dá como uma dramaturgia única, né? Do tipo assim, é o certo e existe o errado, não. Mas ele diz assim, se você não tiver nenhuma ideia, segue esse roteirinho aqui que vai dar certo. Pra você não passar tão mal quanto o Federa comentou, que pode ser traumático. Traumático. Então eu daria essa dica. Tem literatura já, tem o Rafa Barros também, que escreveu, defendeu um mestrado, se eu não me engano.
Enfim, tem coisa escrita e gente que já tá nessa labuta há bastante tempo. Alisson, das 10 Graças, lá do Ceará, que também escreve essa parada. Vale a pena também dar uma olhada no livro do Mikhail Bakhtin, chamado A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento. Se trata do tema. E é isso. Acho que... Maravilha! Maravilha! Conversei aqui com o Felipe, com o Federal e com o Sérgio. E isso é engraçado, porque os doutores têm escola, né? E a gente está trazendo temas que dê para dialogar dentro da escola. E uma vez perguntaram para a Soraya Said, que era coordenadora da escola, ligaram, né? Escuta, eu sou palhaço de hospital e eu tô aqui no hospital agora, eu entrei lá no quarto, eu não sei o que fazer. Eu falei, então sai, meu filho, se você não está fazendo dentro do hospital de palhaço, cai fora, velho. Né? Porque aí tem que se preparar para saber onde é que tá lá dentro. Claro. Né? Então a gente criou essa escola agora para tentar como é que é colocar o palhaço no hospital. Claro. Assim como é colocar na rua, colocar em outros lugares. E aliás, é o tema do próximo episódio. Então estamos acabando aqui. E o próximo episódio, não perca, é o palhaço no hospital. Muito obrigado aí por estar ouvindo a gente e até uma próxima.